Na segunda-feira passada, meus colegas de trabalho e eu voltamos ao nosso hotel depois de um dia de trabalho no campo. Viajamos muito e essa não é a primeira vez que nos hospedamos lá. Em viagens passadas, lembro de sentir um cheiro aleatório de fumaça de cigarro e eu assumi que alguém estava fumando no banheiro dos outros quartos e que o cheiro estava viajando pela ventilação. Nunca pensei muito sobre isso. De qualquer forma, a Rebeca e eu caminhamos pro nosso quarto e quando eu abri, eu vi que tinha alguém no banheiro. Eu disse, alô? Ninguém respondeu. Meu primeiro palpite foi que era uma faxineira lá por algum motivo. E então eu vi a minha bolsa e minhas roupas na mão dela. Então eu perguntei à mulher, o que você tá fazendo com as minhas coisas? Ela resmungou sobre como sua chave ainda funcionava e como ainda funcionava e foi assim que ela entrou. Eu estava em choque e ela estava obviamente muito perturbada por ter sido pega no meio do assalto. Ela largou minhas malas e se atrapalhou com sua bolsa e um saco plástico branco. A mulher estava caminhando em minha direção e eu disse, o que tem na sua bolsa? Eu pensei que provavelmente são as minhas coisas. Então ela disse, não, são apenas as minhas coisas, são as minhas coisas, eu vou te mostrar. E ela mostrou. Eu olhei e realmente não era nada meu. Como obviamente eu estava em choque nesse momento, eu deixei ela ir embora. Eu entrei no meu quarto e ele foi completamente revirado. Dei uma olhada rápida ao redor para ver se alguma coisa tinha sido levado e todos os meus eletrônicos ainda estavam lá. Eu entrei no banheiro e vi os biquínis, minha roupa enfiada na minha mala aleatoriamente. Então eu olhei pro balcão e vi que ela encontrou a minha medicação. Não tenho certeza do que estava passando pela minha cabeça no momento, exceto que eu queria muito os meus remédios de volta. Então eu corri pela porta para procurar ela, mas eu não encontrei. Então meu colega de trabalho e eu fomos até o saguão e a gente ligou para a polícia. Voltamos pro meu quarto para esperar e notei que havia um bastão de metal na minha cama, um pouco maior do que aqueles bastões de madeira de jogos de beisebol. Mas também havia uma lanterna na ponta desse bastão. Ela devia ter deixado para trás na pressa de fugir do quarto. Eu tava enlouquecendo nesse momento porque pensei que ela podia ter fugido com a minha medicação e são remédios que eu preciso. A polícia chegou, pegou nossos depoimentos, deu uma olhada ao redor da sala também. Uma coisa que eu notei foi alguns pedaços de drywall na pia. Eu apontei isso pra polícia, mas nenhum de nós realmente sabia de onde aquilo tinha vindo. Começamos a olhar para a porta e para as janelas para ver como que ela tinha conseguido entrar, mas não havia nada. Então, nós meio que seguimos a ideia de que ela realmente tinha uma chave sobressalente ou algo assim. Mesmo com a recepção do hotel dizendo que seria impossível de acontecer. Mas depois de fazer nossas declarações e não havia muito mais que ele podia fazer, o policial principal foi embora. Sentei-me para finalmente fazer algumas ligações para contar às pessoas o que tinha acontecido e enquanto estou no telefone eu estou pensando no drywall na pia. E como aquilo não fazia o menor sentido para mim. Então eu comecei a olhar pro drywall e pro espelho na parede logo acima dele. E foi aí que eu me dei conta. Eu chamei a minha colega de trabalho e pedi para que ela me ajudasse a puxar o espelho da parede. Nós tiramos o espelho e um buraco, grande o suficiente para um viciado desesperado se espremer e estava atrás dele. Perguntei ao Brian, meu chefe, e a Rebeca se eu devia chamar a polícia de volta, e eles disseram que ainda havia 2 policiais estacionados no estacionamento. Então eu desci, contei pra eles, e um dos policiais disse que iria dar uma olhada. Os 2 voltaram pro quarto, olharam pro buraco e encontraram um travesseiro, um cobertor, cigarros, roupas e uma escova de dente. Essa mulher estava vivendo na parede atrás do espelho por Deus sabe lá quanto tempo. Ela tinha acesso a mim e ao meu quarto esse tempo todo. Havia um espaço de cerca de 60 centímetros de largura entre o isolamento dos quartos. Aconteceu que aquele buraco na parede era de uma reforma antiga do hotel, que não havia sido remendada adequadamente. E vários buracos haviam sido cobertos apenas com espelhos. Obviamente fizemos as malas e partimos imediatamente. Eu deixo à disposição uma foto para que vocês possam ver o buraco onde a mulher vivia.